Olá pessoal, meu nome é Felipe, irei ministrar hoje uma aula de Excel para vocês. Então pessoal, nossa aula ela será dividida em 4 etapas, né? Então eu vou apresentar algumas ferramentas a vocês, vou mostrar algumas funções, como é que a gente utiliza essas funções no Excel, né? Nas planilhas do Excel, para acelerar o processo de vocês. Então, inicialmente, eu vou apresentar para vocês uma forma de pegar dados de duas tabelas diferentes. Então, vai ser um apontamento de valores de mais de uma planilha. Depois eu vou mostrar um pouco a vocês sobre a questão de preenchimentos de valores de forma automática. Então, como é que a gente faz isso na planilha do Excel de forma automática, sem precisar fazer todos os cálculos. Depois eu vou mostrar a vocês sobre como é que a gente copia e cola os dados da tabela, em formato de dados, em formato de imagem, para ser utilizado em um outro trabalho fora do Excel. Então, tudo isso a gente vai ver. E por último, vou mostrar um pouco sobre as opções avançadas de colagem. Então, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Então, inicialmente, eu vou estar mostrando a vocês como é que a gente pega esses dados de duas tabelas diferentes. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma situação, problema, em que você tem, todo o seu dia você tem que se deslocar para algum lugar, seja supermercado, seja farmácia. Então, imagine que você tem que se deslocar nesse percurso, né? Então, eu criei aqui uma tabela de gastos, que tem aqui as opções distância. Essa distância seria a distância que você vai percorrer e aqui o gasto do deslocamento. Então, esse é o valor que a gente quer saber. Quanto a gente gasta de combustível com esse deslocamento. Então, aqui no canto inferior, eu criei uma outra tabela de combustível. Se vocês virem aqui abaixo, ó, tem uma outra tabela de combustível, que aqui tem o consumo do veículo. Nesse caso é em quilômetros, né? 13, ele faz 13 quilômetros com 1 litro. E aqui temos o preço da gasolina. Então, temos o preço da gasolina é R$ 3,94. Isso numa suposição, né? Então, tudo isso é uma situação problema. Então, voltando aqui na nossa tabela de gastos, vocês viram que a gente quer saber, só que os valores estão em duas tabelas diferentes. Então, vamos ver de que forma a gente vai fazer isso. Então, inicialmente, a gente vai fazer aqui a operação, né? Sempre quando vocês forem trabalhar com o Excel, que vocês forem fazer algum tipo de operação, lembrar sempre que antes de fazer a operação, você tem que colocar o sinal de igual. Então, igual, sinal de igualdade. Clica na cédula que você quer, no caso aqui o 5, ó. Então, percebam que ele está na casa F5. Então, por isso que ficou aqui embaixo F5, ó, que tem o 5. Aí, clica na opção vezes, que é o símbolozinho de vezes no seu teclado. Vezes 2. E dá Enter. Ele vai aparecer 10. Por que que apareceu 10? Né? Por que que a gente clicou nesse vezes 2? Porque a distância de ida é 5 km. Só que você vai voltar. Então, ida e volta são 10 km. Então, está aqui os 10. Então, agora a gente vai começar a fazer esse cálculo, né? Pegar essas duas informações. Então, primeira coisa, você vai pegar esse valor, tá vendo aqui em cima no canto superior, que tem esse F5 vezes 2, que foi a fórmula que a gente usou para dar o 10. Então, ó, clica nessa fórmula aqui em cima, você vai colocar um parêntese, então vai abrir um parêntese e fechar o parêntese, e vai clicar no botão dividir, na opção dividir. Então, clicou nessa opção dividir, aí agora a gente tem que pegar a informação que está lá na outra tabela. Então, qual informação é essa? O consumo do veículo. Então, ó, tá aqui a fórmula, aquela que deu 10, né? F2 vezes 2, F5 vezes 2, e dividido por essa função aqui, ó, que está na parte E4. Por isso que apareceu aqui o E4. E você dá Enter e ela já volta para outra tabela. Então, esse é o valor digamos, do consumo que o carro fez, né? Então, agora a gente tem que pegar esse valor e descobrir quanto de gasolina a gente gastou. Então, pega esse valor novamente, ó, aqui em cima, você vai abrir um outro parêntese aqui em cima. Então, agora a gente quer saber
quanto de gasolina a gente gastou nesse percurso. Então, abriu parêntese em toda essa fórmula. Então, perceba que a gente já teve essa fórmula aqui. Então, pegou esse parêntese e você vai novamente multiplicar, aí volta lá na tabela de combustível, multiplicar pelo preço da gasolina. Então, perceba que ele está na opção E5, ó, por isso que apareceu aqui. E você dá Enter, que a gente já tem aqui, ó, o valor da gasolina que a gente gastou. Então, esse é o tanto de gasolina que a gente gasta para se deslocar nessa distância de 10 km, né? 5 de ida e 5 de volta. Então, essa é a distância. Só que aqui não está na moeda real, né? Então, como é que a gente faz para colocar nessa moeda real? Você vem aqui na parte superior, embaixo desse geral, ó, tem essa cédulazinha de dinheiro. Então, você clica nela e coloca aqui, ó, o símbolo de Real Brasil. Então, colocou, ó, então você gasta R$ 3,03, né? R$ 3,03 de gasolina. Então, nesse percurso de 10 km. Então, é assim que a gente calcula o gasto, e isso serve para qualquer valor, né? Se fosse uma distância de 20 km, seria a mesma coisa. Então, primeiro a gente descobre a quantidade de quilômetros de volta, depois multiplica, divide, no caso, pelo consumo do veículo, e depois multiplica pelo preço da gasolina. Então, bem simples os cálculos. Agora a gente vai para uma outra etapa, né? Para a segunda etapa. Vamos lá, pessoal. Agora vamos apresentar uma outra função, né? Então, aqui já temos uma outra tabela. Imagine que você tem uma tabela de compras, né? Então, você quer fazer o cálculo de quanto que dá esses valores, né? Então, só que eu vou mostrar a vocês uma outra função, que é o preenchimento automático. Então, como é que a gente faz isso de uma forma mais prática e mais ágil, né? Para agilizar o processo. Então, vamos fazer esses cálculos aqui de forma que não precise fazer de um por um, né? Então, primeira coisa, lembrando sempre que quando for fazer uma operação, usar sempre o sinal de igualdade. Então, imagine que você quer descobrir quanto que dá 5 unidades de banana com esse valor aqui, né? Então, primeira coisa, você vai pegar o valor em dinheiro, que está aqui na casa F5, por isso que apareceu aqui, vezes a quantidade, que está aqui 5 unidades. Então, dá Enter. Deu aqui 9,95. Então, mesma coisa com o limão. Então, igualdade, pego o valor do limão, vezes a quantidade, que é 4. Então, dá Enter. Só que você não vai fazer isso para todos, não precisa, porque o próprio programa ele já entende que você está fazendo nessa ordem, tipo, pegando a casa daqui, do valor, e a casa da quantidade, e multiplicando para dar o valor. Então, o programa ele já entende isso. Então, quando você clicar aqui no 15, tá vendo que tem um quadradozinho em volta do 15 que está verde, e aqui abaixo tem um quadradozinho, ó. Então, você pega esse quadrado, clica nele e arrasta para baixo, ó, que o programa ele já vai entender automaticamente que você está querendo fazer isso. Somar, multiplicar, na verdade, o valor da fruta, né, ou do legume, vezes a quantidade. Então, tá aqui, ó, quando você clica, ó, aqui a operação é essa, ó, o valor, tá aqui, ó, F7, vezes a quantidade, que está aqui na casa G7. Então, todas essas já está a função completa. Então, não precisa mais fazer. Ó, aqui em cima você vê F8, G8, F9, G9. Então, é uma forma mais simples de fazer isso. Então, é bem simples essa questão aqui de preenchimento automático. O programa já faz isso por você. Então, bem simples essa questão. Bom, pessoal, então, dando continuidade, agora a gente vai ver uma outra função. Então, vamos aprender como copiar os dados de uma tabela. Então, vamos aprender duas maneiras de copiar. Copiar os dados em formato de dados e também copiar em formato de imagem. Então, como é que a gente faz isso, né? É bem simples. Então, inicialmente, a gente
tem uma tabela, né, que a gente quer copiar os dados. Então percebe que os dados eles estão aqui na fórmula, né? Então todos esses dados eles têm a sua fórmula própria. Então como é que a gente copia isso, né? Então inicialmente a gente clica aqui na parte superior do item, né? Então clica nele, clica e arrasta para selecionar todo o conteúdo que a gente quer, digamos, copiar, né? Então aqui em cima, no canto superior esquerdo, ó, tem um íconezinho de uma tesoura, logo abaixo dele tem a opçãozinha de copiar. Você pode vir aqui ou no atalho Ctrl C. Então, clicando aqui, ó, tem uma setinha, você clica aqui, tem a opção copiar. Então aqui é a opção simples, né, de copiar. Então copia, você copiou todo o conteúdo da tabela. Então, clique em outro canto que você quer, digamos, copiar esses dados, né? Ou você vem aqui nessa opçãozinha ao lado, também no canto superior esquerdo, que tem a opção colar, ou você vem aqui, cola de forma simples os dados, ou você pode clicar e apertar o atalho Ctrl V, que é a mesma coisa de ir lá e colar. Então, copiou e colou os dados. Então, percebam que está na mesma forma os dados, ó, com as fórmulas. Todos os dados têm suas fórmulas e é da mesma forma. Então, e agora se a gente quiser transformar isso, esses dados, sem digamos, essas fórmulas e quiser transformar em uma imagem, para mim usar em um outro programa que não seja o Excel. Então, mesma coisa, você vem, copia, seleciona todo o item, ó, seleciona todo o item, vai lá na opçãozinha de copiar no canto superior esquerdo, ó, clica na setinha, ó, e tem a opção embaixo, copiar como imagem. Então você copia, vai abrir uma outra janela aqui. Então essa opção aqui é muito importante. Se você quiser que a imagem final saia com essas linhas de divisão da tabela, você deixa marcada essa opção aqui, ó, como mostrado na tela. Que aí, ao salvar a imagem, ela vai ficar com essas divisões das tabelas. Se você não quiser essas divisões, você clica como será quando impressa. Então, ela vai sair sem essas linhas. Mas eu quero com as linhas. Então, copiar do jeito. Vem aqui no outro espaço. Ctrl V, você vai colar. Então, aqui a gente tem uma imagem, ó, que você pode rotacionar. Você pode ampliar, diminuir. Então, isso aqui é uma imagem. Então, bem simples, era essa a função que eu queria mostrar a vocês hoje. Pronto, pessoal. Dando continuidade por último agora, a gente vai mostrar um pouco sobre as opções avançadas de colagem. Então, o que seria isso, né? A forma que a gente pode colar esses dados aqui em um outro espaço. Então, primeiramente, a gente faz a mesma coisa, ó. A gente seleciona todos os itens que você quer colar, né? Você copia, ou você Ctrl C, ou aqui em cima da forma que eu mostrei, no canto superior esquerdo. Então aqui na parte de colar, ó, logo ao lado, na parte de colar, tem uma setinha aqui, ó. Você clica nessa setinha, vai abrir várias opções de colagem. Deixa eu só selecionar aqui, ó. Você clica no canto que você quer colar. Então, agora, ó, você vem aqui, ó, e ela dá uma espécie de pré-visualização do que é que você está fazendo. Então aqui, ó, é uma colagem simples, exatamente da mesma forma que você copiou. Aqui você só está colando, no caso, né, os valores sem a formatação da tabela. Percebe que a tabela anterior ela tem colunas, tem as cores, tem tudo isso. Nessa outra tabela não tem. Então aqui ela está copiando só os valores. Aqui ela está copiando só as fórmulas. Então aqui nessa daqui ela está copiando só os valores numéricos. Nessa outra aqui, ó, ao lado, ela está copiando as formas e os valores numéricos. Então perceba que tem os símbolozinhos do real e tudo mais. Nessa aqui ao lado, ó, ela está copiando exatamente a mesma tabela, do mesmo jeito, mantendo a formatação original. Nessa outra aqui, ó, ela está copiando exatamente do mesmo jeito, só que sem as bordas. E nessa daqui, ó,
ela mantém as mesmas dimensões da tabela inicial. Então, são várias opções de colagem, né? Então, nessa daqui, ó, essa aqui é muito interessante. Por quê? Porque ela transforma tudo que na tabela original eram linhas, ela transforma em coluna, e tudo que era coluna, ela transforma em linhas. Então, ó, é uma forma bem interessante de visualizar. Então, aqui você vai escolher, tem vários formatos de colagem que a gente vai escolher. Então, você pode vir aqui e copiar exatamente da mesma forma da original. Então, essa opção de colagem são a forma que você pode colar determinado conteúdo da sua tabela, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu quero a mesma tabela, só que sem as bordas. Então, ó, vou colar aqui, ó, e eu tenho a minha tabela, a mesma tabela que eu criei aqui ao lado, eu tenho só que sem as linhas guias da tabela, né? Sem as linhas e as colunas da tabela. Então, só tenho os valores junto com as fórmulas. Perceba que continua as fórmulas aqui em cima. Então, essa é uma maneira bem simples de colagem, né? Então, tem essa opção de colagem, assim como eu mostrei como é que a gente copia uma imagem, como é que copia os conteúdos em formato de imagem, em formato de conteúdos. Dessa forma aqui a gente consegue colar de uma outra forma, né? Nesse caso, sem as linhas da tabela, você pode colar com uma imagem, então tem várias opções. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero ter sido claro, né? Feito vocês entenderem de que forma a gente consegue manipular o Excel. Então, tem várias formas de manipular o Excel, seus dados. Então, espero que tenha sido uma aula clara. E muito obrigado.